Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meireles, vice-presidente médico da AFIA e fundador da comunidade Inovação em Saúde. É um prazer ter você aqui conosco para mais um episódio. A cada episódio, eu recebo os principais especialistas em inovação em saúde do Brasil e do mundo, com destaque para temas como telesaúde, inteligência artificial, novos diagnósticos e tratamentos, entre vários outros. Nosso objetivo é manter você atualizado das principais tecnologias e inovações que estão transformando o setor. Para o episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui o Lácio Koivisto, que é cofundador da ProntMed, membro da Health Longevity Medicine Society e criador da newsletter Longevidade News. E a Natália Cominali, que é jornalista, especializada em saúde e fundadora da Futuro da Saúde. Há mais de 15 anos cobrindo os avanços e todas as novidades no setor de saúde. É um grande prazer ter vocês dois aqui. Natália, Lácio, muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito enriquecedora. Eu que agradeço. Obrigado por receber a gente. Gustavo, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Sou fã do teu podcast e vai ser muito bom bater esse papo com vocês. Muito obrigado. É recíproco. Também sou fã do seu podcast. Depois a Natália vai deixar aqui a chamada para não só o podcast, mas tudo que tem sido feito pela Futuro da Saúde e tem ajudado demais a transformar o setor aqui, trazendo inovação, tecnologia e mantendo todo mundo informado das novidades que existem aqui no setor de saúde. E hoje esse tema é super relevante, né? Eu gostei muito até da sugestão de vocês, eu batendo um papo com o Lácio, que é cofundador do ProntMed, me lembro aí há muitos anos, prontuário eletrônico que revolucionou ali o setor de saúde e que trouxe a inovação, a tecnologia cada vez mais presente para os médicos Brasil afora e agora está se dedicando bastante a esse tema de longevidade. Então vou começar com você, Lácio. A gente fala muito hoje, né, em longevidade, a gente começa a ler bastante sobre isso na mídia leiga. Olha, o ser humano vai viver 120 anos, 130 anos. A gente pensa muito nesse aumento da expectativa de vida, mas na prática eu queria saber como é que a gente define, né, longevidade assim, de uma forma mais prática, mais concreta, considerando não apenas os anos vividos, né? Não adianta viver 130 anos e viver mal, mas também a qualidade desses anos a mais que nós teremos a partir de agora. Legal. Acho que longevidade é um tema que ele pode ser visto por vários ângulos, porque se a gente for olhar simplesmente por uma questão estatística, a gente está falando de aumento da expectativa de vida, né, que é o que você comentou agora. Então, mas não é isso, né? A longevidade está sendo visto muito mais como uma junção entre garantir que os anos de vida saudáveis sejam o máximo possível. Porque não adianta, quando você olha as pessoas que estão chegando aos 80 anos de idade, existe uma boa parcela que tem um final de vida, vamos chamar assim, que não é o ideal. Então, isso está acontecendo bastante. Então, existe um repensar na saúde. Como que eu garanto que as pessoas elas chegam até o final da vida bem? Só que é importante deixar claro que a longevidade não serve apenas para as pessoas que estão com 60 a mais, por exemplo. Porque as doenças, aquilo que aflige as pessoas no final da vida, elas começam com 20 anos, 30 anos. Então, a longevidade é um olhar diferente para a saúde. O Peter Attia, ele fala sobre não é nem uma medicina preventiva, é uma medicina proativa. É a gente ajudar o paciente a ser protagonista da saúde, as pessoas a serem protagonistas da própria saúde, para que elas vivam uma vida melhor, em todos os sentidos. Livres de doença, mas também com performance no sentido amplo da palavra, trabalhando bem, cuidando bem da família, livre de doença, tendo força de vontade de fazer as coisas que se propõe. Então, longevidade é nesse sentido. E é inclusive, só um último detalhe, existe inclusive uma discussão em alguns setores do mundo, assim, que trouxe um conceito um pouco mais amplo de longevidade, que eles chamam muito de lifespan e healthspan, né? Essa junção. Lifespan, o tempo de vida, e healthspan, o tempo de vida saudável. E tem um grupo falando que existe um terceiro componente, que é o wealthspan. Porque não adianta, não riqueza no sentido só de dinheiro, mas a riqueza de
de você ter condições de aproveitar essa vida com qualidade, não só na questão de saúde, mas o em volta, você ter condições de viver 90 anos, 100 anos com esse wealth span que eles chamam, que, vamos dizer, a previdência que vai garantir você bem. Então eu acho que é um conceito que ele é menos uma palavra que vai definir uma área da saúde, mas é uma releitura da saúde, na minha visão, onde a gente está falando, a gente quer que você se previna, mas tome conta da sua própria saúde e seja protagonista da tua vida, porque no final do dia, você como médico sabe bem disso, o profissional de saúde ele tem uma interação por ano, a cada 6 meses, no máximo. No final do dia, quem vai cuidar da própria saúde é você mesmo. Você se cuidar, você mudar de hábitos, etc. Então a gente vai falar muito sobre isso, né? Mas acho que tá por aí, né? A longevidade é uma releitura para mim. Eu acho um ponto bem interessante, né? Você me citou aqui como médico, né? Do trio aqui, eu sou o único médico e fico pensando que não vai ser um papel do médico apenas isso, né? Vai ser um papel cada vez mais multidisciplinar da sociedade como um todo. E quando eu olho até para a minha formação, eu felizmente vejo hoje a nova formação médica envolvendo já esses temas. Então, longevidade, humanismo, eu não tive isso quando eu me formei um tempo atrás. O médico era formado para cuidar de doença, não para cuidar de saúde. E agora, felizmente, as coisas estão mudando. Mas me lembra, eu vou ouvir a Natália agora em seguida, porque eu me lembro do meu avô já falecido, mas quando ele fez 65 anos, eu, criança ainda, olhei para ele e falei, vô, já era para você ter morrido, né? Porque eu li aqui que a expectativa de vida do brasileiro é 62 anos. Então, cabeça de criança meio assim, nossa, meu avô tá vivo ainda, mas ele já passou do momento, a expectativa de vida para mim era quando morria alguém, né? E imagina, isso não tem tanto tempo assim. E era a expectativa de vida 62, a gente está falando hoje em viver bem e saudável além dos 100 anos. O meu ponto aqui para a Natália, que aí é uma grande estudiosa não só da saúde, não só de inovação, mas também essa visão sobre comportamento humano. Como será que nós estamos, né, Natália, hoje? Será que como sociedade nós estamos preparados para encarar a longevidade? Olha, as pessoas vivendo mais e ter uma parcela maior de, entre várias aspas, né, idosos na nossa população. Eu queria pegar também a sua visão aqui a respeito do tema. Vai ser uma grande transformação, né? Eu acho que a gente está nesse momento agora falando e vendo esse movimento acontecer, mas ainda vai ter uma grande trajetória, eu acho que uma jornada para a gente entender como que isso vai funcionar na prática. Hoje, quando o Lassi traz, né, esse olhar de health span, life span e como que a gente está envelhecendo, como que a gente vai cuidar da nossa saúde, é uma tendência, muita gente já está falando disso. A gente, né, tem o Peter Attia, que traz isso dentro do livro dele, tem o livro do David Sinclair, tem o Brian Johnson, tem várias pessoas falando mais de longevidade. A gente vê isso em Hollywood, as atrizes falando sobre envelhecimento, sobre menopausa. Então você vê um movimento na sociedade pensando, tá, antes a gente achava que envelhecer estava ali atrelado à falta de capacidade, mais doenças, não necessariamente você é útil, né, para a sociedade. Então estava 100% atrelado a isso e agora a gente está vendo que não, a gente quer envelhecer e a gente quer envelhecer com mais saúde. A grande questão, na verdade, Gustavo, é que a gente ainda vai ter que fazer essa transição. A gente não mudou ainda 100% a nossa mentalidade sobre como que a gente olha para a nossa própria saúde e como de verdade a gente tem que adotar hoje os hábitos para que a gente tenha esse futuro mais longevo. Então, assim, eu entendo que há sim uma trend para a gente pensar em longevidade, para a gente entender o papel que isso vai ter na nossa sociedade. A gente vai ter que virar, então o sistema de saúde vai ter que virar, os planos de saúde vão ter que virar, a saúde pública vai ter que virar, mas eu não acho que a gente já virou. Eu acho que esse é o momento, assim. A gente vai ter que virar essa trend ou esse olhar para a longevidade. E aqui eu não estou falando do ponto de vista assim, a gente está falando da trend como algo ruim. Não, é ótimo. Mas como que a gente transforma isso em política pública? A gente tem no Brasil mais de 20 milhões de pessoas com mais de 65 anos. Estava citando agora o exemplo do seu avô. A gente tem 75% da população idosa que depende do SUS.
essas pessoas têm políticas públicas que estão pensando nessa vida longeva com qualidade? Ou a gente está olhando para essas pessoas que, na verdade, vão viver mais, mas vão viver cheias de problemas de saúde, com várias incapacidades. Então, assim, como que a gente está ajustando o nosso sistema para esse futuro? Então, a pauta está sendo mais falada, as pessoas estão mais conscientes, a gente tem várias iniciativas, a gente vai falar mais disso aqui, mas precisa ter um movimento ainda maior. Então, eu acredito, eu quero depois ouvir o Lácio e você, mas eu acho que a gente está meio que talvez no começo do movimento. Concordo. Eu acho que tem que ser isso mesmo. Tá no começo. Como que você enxerga, Lácio, assim, essa nova inserção na sociedade de uma parcela cada vez maior da população? Você citou até Previdência, que daria aqui um episódio completo, né, sobre a nova Previdência. Fica à vontade também para falar um pouquinho mais sobre esse tema, se quiser, mas como é que você enxerga essa inserção dentro de um sistema de saúde, o maior sistema de saúde público universal do mundo, e também na saúde suplementar? Olha, eu vou dar alguns exemplos práticos e alguns exemplos que eu acho que são mais de política para garantir que a gente consiga virar o mercado, o setor, para olhar para essa direção. A gente vai falar, acho que a gente vai chegar na parte dos incentivos, né? Que eu acho que essa é uma parte importante que tem que ser discutida, porque isso vai mudar. Os incentivos têm que mudar. Os incentivos são diferentes, né? Depois a gente entra nisso. Mas como que eu vejo? As pessoas, a gente carece de cuidado, o sentimento de estar sendo cuidado. Eu fiz uma pesquisa com o pessoal que assina a minha newsletter e perguntei, e é um povo, é o pessoal que a gente convive. Eu perguntei, você sente que alguém está cuidando de você? 83,4% das pessoas falaram que não. Imagina se a gente perguntar isso pro Brasil. E aí quando você vai falar com algumas pessoas que gostam do serviço de saúde que atende plano, etc., tem umas pessoas que falam, não, eu adoro X, não vou citar os nomes, né? Por quê? Porque ele me liga para perguntar como eu tô. E tem o outro lado também, como médico, você sabe, que o paciente fala, o médico nem encostou em mim. Sim. Então eu tô falando de casos muito específicos, mas que são pistas de como a população se sente. A população sente que ninguém tá olhando para ela de verdade. E o meu exemplo que eu falo com os amigos e que a gente tem conversado é que me parece que é uma transição muito parecida com o setor bancário. No passado, você entrar numa agência, você era considerado um custo. Quanto mais rápido sai da agência, melhor. Só que agora mudou, né? Com os bancos digitais, etc. Agora o relacionamento com a pessoa é muito importante. Então agora não liga, eu vou te oferecer um cartão sem taxas, etc. Então isso está mudando. Mudou inclusive os bancos mais antigos, né? Que são da geração anterior. Eu acho que saúde vai ser a mesma coisa. Porque a gente está falando de mudança de hábito, mesmo que é no SUS ou mesmo na saúde suplementar, o hábito normalmente vai depender de duas coisas. Da pessoa entender da importância daquela mudança de hábito e, de fato, o fazer. Então tem um pedaço de educação ali, que eu acho que vai ser o papel muito forte do médico, do profissional de saúde. De educar o porquê que é aquela mudança de hábito e saber projetar para a pessoa que não entende por que eu preciso fazer musculação aos 30 anos de idade, para não chegar aos 70 não conseguindo colocar a minha mala no bagageiro do avião ou do ônibus. Eu quero pegar meu neto no colo, que tem 10 quilos. Quero poder pegar ele do chão e fazer um agachamento. Mas para você chegar com isso lá, você vai ter que começar a trabalhar aqui. Então, para mim, o primeiro passo é esse. Eu acho que é o mercado entender que as pessoas se sentem desamparadas no dia a dia. É um mercado que quando eu preciso eu vou lá e alguém resolve para mim. E normalmente quando a gente está falando de SUS, né, dessa discussão toda da fila, quando eu preciso nem isso eu tenho no momento que eu quero. Quem é organizado no SUS recebe um ótimo atendimento. Do atendimento recorrente, fazer os atendimentos, né, de medicina de família, etc., né, toda a parte de atenção primária. Isso é baita exemplo e o atendimento é maravilhoso. O problema é que não tem condições de ter todo mundo na velocidade que precisa. E como organização, existe um ponto que é
é um debate muito filosófico, tá? Que é o seguinte, qual que é o maior fator de risco de todas as doenças? Idade. Quanto mais você envelhece, o risco aumenta. Uhum. E existe a questão de idade cronológica e idade biológica. Então existe um grupo internacional de cientistas que está querendo inserir no entendimento mundial da medicina que o envelhecimento biológico também é uma doença. Por quê? Porque muda os incentivos de pesquisa. Porque um NIH, por exemplo, ou né, que faz nos Estados Unidos, ou outros, eles não estão incentivando, falando, pô, uma coisa é eu cuidar de olhar para câncer, que claramente mata não sei quantas pessoas, é bastante óbvio o incentivo. Outro eu vou fazer um estudo, esse estudo foi o primeiro que foi aprovado lá da metformina. Eu vou ficar estudando 20 anos para o pessoal ganhar 2 anos de vida a mais, para quê? Não tem incentivo. Então, porque não é considerado uma doença. Uhum. Então, não sei se é ou não é, tá? Aí é difícil a gente debater isso, mas eu acho que existe uma questão dos incentivos, isso é um exemplo dos incentivos que está muito no início na academia, nas pesquisas, para ajudar que inovação, para fazer as pessoas viverem mais, de fato aconteça, porque a gente não tem. A gente tem inovação depois que a pessoa está doente. Então, todos os equipamentos, e tá ótimo, perfeito, a gente está conseguindo manter as pessoas vivas. Só que como que a gente garante que as pessoas nem fiquem doentes, né? Então, acho que aí tem uma questão de incentivos que a gente pode falar, mas eu vejo dessas duas formas. É um mercado na ponta, as pessoas desejando, né? Você pode até falar, eu não lembro exatamente do nome, mas saiu um estudo, chama Instituto Locomotivo, acho que alguma coisa assim, que falou que acho que 70% da classe C já pagou, que não tem plano de saúde, já pagou uma consulta nas clínicas populares. Tem acesso ao SUS, mas já... Por quê? Uhum. Né? Então, todas essas pistas mostram que tem um povo no Brasil que está querendo que alguém cuide dele. Assim, basicamente Exatamente. é isso. Então, como a gente oferece esse tipo de coisa e como a gente muda os incentivos, de certa forma, para que o setor também olhe para eles. Não é que tem que deixar de fazer, né? Porque tem uma parte importante lá do outro lado, mas tem que olhar para cá também. E é isso que eu acho que é o grande desafio que você está falando, né, Natália? A gente está no começo. Acho que bem no começo mesmo. A gente está bem no começo, inclusive comparado com os outros países, que já estão há alguns anos discutindo longevidade. Né? Pois acho ótimo o tema que você traz agora, porque a gente estava até conversando aqui antes da nossa gravação sobre diversas iniciativas que estão surgindo para buscar aumentar a expectativa de vida, fazer as pessoas viverem melhor. Muita gente estudando longevidade em diversos países do mundo e aqui no Brasil também. Novas startups surgindo, indústrias de suplementos. Eu queria ouvir da Natália e depois também de você, Lácia, como é que vocês enxergam esse movimento? O que vocês estão vendo de interessante em novas empresas e startups olhando para o viver mais e melhor? Gustavo, eu acho que pensando, né, e conectando um pouco com o que o Lácia trouxe desse futuro e dessa necessidade de autocuidado e de olhar para a sociedade que quer sim ser atendida. Para onde que vem a solução? Eu acho que eu aposto muito na tecnologia, assim, e na verdade é onde está todo mundo apostando. Óbvio que você tem os suplementos, você tem a indústria farmacêutica tentando encontrar soluções para doenças que ainda não têm solução, né? Uma solução boa, por exemplo, para Alzheimer, que são questões que são incapacitantes quando a gente pensa em longevidade, envelhecimento, mas a grande aposta em tentar reduzir esse gap é a tecnologia. Pensando que a gente está caminhando para uma medicina mais personalizada, para um olhar centrado no paciente, pensando o que ele precisa, quais são as necessidades dele, como que a gente vai conseguir resolver essa questão de equação, pensando em escala e personalização? Vai ser a tecnologia. Então, assim, o que a gente tem visto, e vocês, eu sei que tem visto isso muito também, e nos eventos que eu frequento, é como
que diversas iniciativas vêm via inteligência artificial, o uso dos dispositivos vestíveis, podem ajudar a trazer um pouco mais de conhecimento, de autoconhecimento sobre a própria saúde e ajudar a diminuir esse gap. Eu estava outro dia num evento e a gente estava aqui falando de acesso, em que era um grupo de neurologistas, eles estavam debatendo que para ter acesso ali na sala de espera deles do ambulatório específico, os pacientes ficavam 9 horas esperando. Nossa. E aí eles estavam lá discutindo, tá? Eles ficam 9 horas aqui esperando, como que a gente otimiza esse tempo de sala de espera? E assim, às vezes não é nem isso. Às vezes o paciente dentro da casa dele já vai ter respondido algo pelo celular dele, que já vai ter feito essa triagem e o paciente já vai saber como que ele tá. E aí o médico vai chamar por uma questão pontual, ou talvez ele nem precise. Então, assim, eu acredito muito que a tecnologia vai ajudar a melhorar essa conscientização sobre a nossa própria saúde, e aí vai ajudar a reduzir de verdade essa falta de médico, essa falta de especialista, essa falta de acesso, que é essa necessidade que a gente tem. E não é isso que a gente vê ainda, mas como disse o Lassi, tem outros países que estão mais avançados. Eu fui no Health no ano passado em Las Vegas, e é engraçado como os Estados Unidos têm esse olhar pro consumerismo, né, sobre essa responsabilidade do usuário pela própria saúde. Então, quando você conhece os seus dados, se você dormiu bem, se você se alimentou bem, os seus sinais de prontidão, se você fez exercício, você vai cuidar melhor de você. E aí você coloca ali uma corresponsabilidade e o sistema de saúde te ajuda a gerenciar essa história. Inclusive, eu acho que lá no Health é um exemplo interessante, pensando em sistema de saúde, eles anunciaram, vocês conhecem o Oura Ring, né? O anel de titânio e tal, que consegue pegar algumas dos seus sinais. E eles anunciaram uma parceria entre um plano de saúde que atende idosos e a Oura. Eles vão dar o anel para alguns idosos, né, para os idosos desse plano, justamente para fazer o quê? Você fecha o ciclo, você começa a olhar quais são os sinais desses idosos, como que eles estão, você consegue prever se eles têm alguma alteração de sintoma, que pode ter alguma solução, algum resultado. Então, assim, você começa a ver o sistema de saúde, a tecnologia entrando no sistema de saúde para ajudar a ter todo esse olhar de personalização e de escala. Olha, acho os temas que você trouxe aqui são muito relevantes, porque muitas vezes a gente fica pensando, não, mas os pacientes ou os médicos mais velhos são mais avessos à tecnologia, não vão querer usar, isso não vai... Eu fico lembrando 2 casos. Os 2 são na própria família. Um é meu pai, que é médico, super ativo, atendendo em consultório, até hoje vai fazer 84 anos. E o que eu fico sabendo de novidade, ele fala, me manda que eu quero saber. Então, há pouco tempo eu mostrei para ele o notebook do Google. Sim. E falei, olha, você coloca aqui, ele cria um podcast e tal, tá usando. É maravilhoso, né? Tá usando direto, usa aquilo. Aí um dia ele me ligou também, Gustavo, tô usando o chinês agora. Aí era o DeepSeek. DeepSeek. Então, super ligado em tecnologia, essa questão que foi até o que a gente falou logo antes, né? De como a população vai ser inserida. Então, esse é um primeiro exemplo. E o segundo é o avô da minha esposa, que tem 102 anos, usuário do WhatsApp dia a dia, ali se comunicando. Então, não vejo que vá ser barreira a idade aqui para a tecnologia, né? O ponto é como é que a gente vai... Gostei muito desse tema que você trouxe agora, do anel, né, do Oura Ring, sendo utilizado junto à operadora. E eu vou passar para o Lassi depois para ouvir você também, Natália. Como que o sistema de saúde... Vamos pegar aqui o suplementar, operadoras de saúde. Puxa, eu passo a ter agora um paciente que está comigo há muitos anos e que vai pagar, tem mais chance de usar o sistema. Como é que eu faço para equilibrar a conta e, ao mesmo tempo, fornecer uma assistência melhor, né? Porque, veja, num grupo seleto como o seu, de pessoas que se cuidam bem, 83% não se sentem cuidados. Imagina como está isso numa operadora de saúde. Eu arrisco dizer que está acima de 90%, 95%. Como é que a gente vai equilibrar, né, a busca pela longevidade a uma assistência à saúde que, como a Natália disse, forneça mais acesso de forma melhor? É a pergunta de 1 bilhão, né? Mas, eu acho que primeiro vamos pensar em incentivo. Uhum. Eu não sei quanto tempo um paciente fica na carteira de uma operadora. Se você olhar operadora, fica complicado. Mas aí você vai olhar, vamos dividir. Se pegar uma autogestão,
Muda. Porque o paciente tá lá, né? A pessoa tá lá há muito tempo. Eles têm um baita incentivo. Sim. Baita incentivo, legal. Não sei como é uma seguradora, uma medicina de grupo, que 70%, grosso modo, é plano por empresa, né? Você ganha, você tá trabalhando. Aí você sai, hoje em dia as pessoas ficam 2, 3 anos trabalhando e mudam de preço, tá mudando de plano. Você tem o incentivo das corretoras de saúde no modelo que elas são remuneradas, que é uma outra coisa. Então, o mercado inteiro, que não é culpa de ninguém, né? Mas a forma como ele está desenhado não incentiva a cuidar por muito tempo. Vou dar um exemplo pessoal meu. Quando eu entrei para o mundo da longevidade, essa é uma história que eu conto frequentemente. Eu fui na minha médica, a gente fez um primeiro check-up assim, de várias coisas, e um dos exames que a gente fez foi uma densitometria de corpo total. E aí eu tenho uma densidade óssea baixa, comparado com a média da população. Porque é a origem de onde eu venho, né? Dessa forma aqui, a gente tem densidade óssea menor. Então o que a gente fez? A gente olhou e falou, isso é risco para você no futuro. Uhum. E aí a gente fez várias intervenções, aumento de musculação, cloreto de magnésio, mais vitamina D. A gente construiu com base em protocolo algumas coisas que foram bem direcionadas a isso. E eu, em 2 anos, ganhei meio quilo de massa óssea. Olha. E agora estou acima da média. Quem tem o incentivo de fazer isso por mim? Você paga uma densitometria hoje pra mim, porque eu quero evitar que quando eu tiver 70, 80 anos eu tenha uma fratura e caia, porque esse é o risco de idoso. Ponto. Ninguém tem esse incentivo. Pode falar o que quiser, não tem uma empresa. Quem tem incentivo? Eu. Exato. Então, honestamente, eu acho que vai ter que... O mercado, inclusive, está acontecendo isso de certa forma, porque você tem o suplementar, você tem o SUS e você tem o meião, que é para resolver coisas de curto prazo. Mas são as pessoas falando, não, eu pegar o que eu tenho, minha condição financeira, junto com o pessoal e pago porque eu preciso de um exame, eu preciso cuidar de mim, porque eu não tenho acesso, aquelas coisas todas. Mas eu acho que no momento que as pessoas começarem a entender que, ainda mais o Brasil, que é um país do wellness, a gente é um país que respira exercício físico, né? A gente, comparado com... Né, a gente fuma muito menos do que a Europa, etc. É um país que, na média, se cuida mais, né, do que outros. A gente tem a condição de incentivar as pessoas a começar a pensar na saúde e isso influenciar, porque a gente tem os programas de saúde que são, né, inscritos na ANS, etc. Nossa, mas isso está anos-luz. Anos-luz de... olha, lá você está dormindo bem. Oura Ring, você está com score de mais de 80% nos últimos 6 meses. Eu vou ter muito menos risco de um monte de doenças. A operadora nem consegue me dar um desconto em relação a isso. Ela é presa. Então, eu acho muito difícil isso acontecer porque o mercado mudou. Então, a minha opinião é que é o que está acontecendo, inclusive, é que vai começar num AAA. Concordo 100%, 200% com você, que aí a tecnologia vai pegar o que funciona aqui e vai massificar por um preço acessível. As pessoas pagam a academia hoje, ou a empresa paga por ela. Alguém vai pagar isso daqui para eu ter um acesso a um conjunto de atividades de alguém que vai estar olhando por mim. Hoje as pessoas pagam uma assessoria de esporte. Por quê? Porque querem, tem comunidade, cuida da saúde de certa forma, mas é mais esporte. Então as pessoas já fazem esse tipo de coisa. Então eu vejo que o incentivo vai ser porque as próprias pessoas, e o que eu acho maravilhoso dessa trend que você falou, é que isso vai cair na cabeça das pessoas, no linguajar, nos TikToks, no que tá viralizando, para as pessoas falarem, não, eu preciso me cuidar. Eu não quero chegar com 80 anos desse jeito. Porque ninguém tá cuidando de mim, sabe? Então eu acho que vai por aí. Eu não acho que o incentivo hoje permite a gente fazer grandes mudanças. Nós estamos discutindo medicina baseada em valor há quanto tempo? E o que na prática foi feito de verdade? Pouquíssimo. Então, acho que a gente já teve a condição de ver se as coisas iam mudar na conjuntura. Teve mudança. Teve gente que fez coisas muito legais. Mas de forma ampla... Mas tá longe ainda. Tá longe. Então eu acho que vai vir...
de fora. Vai vir de uma outra força. Olha, eu vou passar, a gente está chegando no final, infelizmente, da primeira metade do nosso episódio, eu vou passar para a Natália, porque 2 pontos que eu lembrei. Eu lembro de uma frase que eu já citei aqui no Expertcast, de um amigo, Mário, que é CEO da Horizon. Ele sempre fala, olha, cuidado com o que o incentivo incentiva. E é exatamente esse ponto, né? Porque se você tem hoje pessoas que mudam de empresa a cada 2, 3 anos, e aí vai mudar de plano, e eu sou um diretor executivo vice-presidente da operadora, eu vou incentivar a colocar a Oura Ring e pagar isso para uma pessoa que daqui a 2 anos pode estar no concorrente. Então, esse ponto que você traz é bem relevante. E eu lembro aqui, vamos deixar também para todo mundo que está nos ouvindo, tanto o link para a sua newsletter, Lassi, quanto para o podcast Futuro da Saúde. A Natália entrevistou agora recentemente o Denizar Viana, e o tema dessa semana foi a nova medicação de 7 milhões de reais que o SUS vai colocar com risco compartilhado, que eu achei muito interessante. Então, vou passar para a Natália agora para ela contar um pouco, talvez, de visões que você tenha daqui para frente, né? Como é que será que o sistema de saúde poderia se estruturar com novas iniciativas parecidas com essa ou outras, mas que sejam totalmente disruptivas para conseguir lidar com esse novo cenário que a gente terá. Bom gancho, eu acho, Gustavo. Pensando aqui, eu acho que dá pra gente pensar numa crescente. Tá. Primeiro, ouvindo o que o Lassi estava trazendo, né? Ele trouxe o próprio exemplo dele de saúde, que ele foi na médica, que olhou para a saúde dele, fez uma prescrição, ele conseguiu melhorar. E eu sei que a gente está falando de um público muito específico, que tem acesso, como é o caso do Lassi, como é o caso de nós aqui. Mas mesmo para nós, qual que é a dificuldade de você ter um médico que te olhe por inteiro e que cuide da sua longevidade? Então a gente também vai ter que ter uma formação de massa crítica. Você vai no médico hoje, eu vou no ginecologista, ele olha um pedaço. Eu vou no endocrinologista, ela olha outro pedaço. E aí eu preciso no oftalmo, obviamente o olho tem uma coisa específica, mas assim, você não tem alguém que olha para você e fala, Natália, esse aqui é um caminho bom, eu tô olhando você por inteiro. E na verdade o que a gente vê na prática é que os médicos, eles não querem interferir em outras áreas que não são de atuação deles. Então essa mentalidade, antes da gente falar de sistema, também vai ter que mudar quando a gente fala de educação, de formação e dessa pressão que vai vir de fora. Porque a gente quer ter uma sociedade mais longeva, a gente quer ter mais qualidade de vida, a gente quer cuidar mais da nossa vida. A tecnologia vai ajudar, mas quem vai ajudar a gente a fazer isso? Acho que esse é um ponto. Então, para a gente mudar, a gente precisa dessa massa crítica e de alguém percebendo isso. Pensando em sistema de saúde, eu concordo plenamente com vocês dois. A gente precisa realmente rediscutir o movimento dos incentivos, né? Tem o balanço da ANAP que fala que as operadoras investem menos de 0,5% em prevenção, ou seja, quase nada. E aí você vê essa necessidade de que se você olha para a prevenção, você tem menos doença no longo prazo, então você tem menos custos para o sistema, mas ninguém está pensando em longo prazo, porque todo mundo só está pensando no trimestre. Como que a gente vai reverter isso? Ninguém tem a resposta, né? Essa é a grande pergunta de 1 bilhão, como disse o Lácio, mais do que isso. Mas eu acho que a gente está indo para um caminho de que o sistema está tão pressionado. E todas as pessoas que fazem parte do sistema, e eu converso com muitas delas, vocês conversam com muitas delas, tá todo mundo tentando encontrar uma solução. E eu acho que a longevidade, sim, é aquela bandeira que, bom, se a gente quer viver tudo isso mais de tempo e bem, e a gente quer que o sistema sobreviva, vai ser esse o caminho. E aí sim, acordo de compartilhamento de risco, que foi o que foi anunciado recentemente em relação a Novartis ou Zolgensma, é um exemplo de algo que pode virar uma nova frente aqui no Brasil, porque foi a primeira, né, desse tamanho, e a gente sabe que a indústria farmacêutica está produzindo vários novos medicamentos, novas terapias que são bem específicas e bem caras. E como você vai dar acesso à população? Então, assim, é um exemplo. Aí você soma isso com outro exemplo de prevenção. Você vai juntando os cases. Volta para a bandeira do valor em saúde. Que a saúde aqui no Brasil tem essas pautas, né? Que vão e voltam. Tem uma hora que está todo mundo falando de valor em saúde e tem hora que ninguém mais fala disso. E aí a gente viveu a crise da saúde suplementar agora, que a gente vê uma recuperação, e aí volta de novo a bandeira do valor. Então, assim, eu acho que tem que conversar com as lideranças, né? O que eu sempre tento provocar muito no meu podcast, para ver como que a gente tenta se organizar para que, de fato, o nosso sistema seja sustentável, pensando no bem-estar de todo mundo. Fantástico. Infelizmente a gente chegou no final aqui da nossa primeira metade, mas vou receber os dois de volta.
Lácia e Natália, muito em breve aqui para a gente continuar a conversa, que foi ótima, sobre longevidade e saúde. Lácia, Natália, muito obrigado de novo pela presença. Em breve estaremos de volta com vocês aqui. Um prazer enorme estar aqui. Obrigado. Bem, para você que está nos ouvindo, se gostou desse episódio, não deixe de compartilhá-lo com seus contatos, enviar para amigos, publicar nas suas mídias sociais, avaliar com 5 estrelas o Expertcast nas principais plataformas de podcast. É assim que nós ajudamos a compartilhar informações de qualidade sobre inovações em saúde. Nós temos também a comunidade Inovação em Saúde, da qual fazem parte eu, Lácia, a Natália, que estão aqui, já conta com mais de 10 mil integrantes, e você pode acessá-la gratuitamente a partir do www.inovaçãosaude.com. Nossos grupos são livres e abertos a todos. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.